Precarização do trabalho. Ó, esse assunto, na minha opinião, do sétimo ano é um dos mais importantes, que traz na capa aqui, olha, um trabalhador de aplicativo. Tá vendo? Estilo iFood. Precarização do trabalho. Um jornalista, o material traz uma informação no texto do seguinte: jornalista e escritor. Vou ler do jeito que se escreve, viu? Porque o nome é difícil. Paul Lafargue. Ele publicou um livro, olha o nome do livro: O Direito à Preguiça. Essa preguiça que ele quer dizer não é o preguiçoso, o vagabundo, não. É o ócio, é o descanso, é o direito à alegria, à felicidade, o tempo que você dedica à família, à brincadeira, à conversa, entendeu? Isso sabe quando? Século XIX. Século XIX é a partir de 1801. Olha quando ele escreveu isso. Na França do século XIX, quando ele escreveu isso, no século XIX, na França, homens, mulheres e crianças trabalhavam até 17 horas por dia. Até 17 horas por dia, homens, mulheres e crianças. Não era igual hoje que o trabalho da criança é proibido. Não, a criança era visto como uma... Esse nome nem existia, infantil. A criança era vista como um adulto pequeno, certo? Trabalhava tanto quanto. Então trabalhava até 17 horas por dia. E só uma observação, a gente trabalha 9 hoje, 9, 8, por causa da Revolução Russa de 1917. Né? Deus abençoe os camaradas da Revolução Russa de 1917. Porque com a Revolução de 1917 os russos passaram a trabalhar menos e aí o mundo capitalista começou a conquistar um direito para os outros países, mas por causa dos russos. Mas beleza, volta para cá. E aí ele escreveu um livro, o escritor Paul, Direito à Preguiça. Olha o que ele defendia no livro. Defendia uma jornada de 3 horas por dia. Parece absurdo, né? Mas na Europa hoje já está falando em 4 horas, né? Para o futuro próximo. Ele defendia naquela época 3 horas por dia. Que a vida não é só trabalho. O direito à saúde, à liberdade e à alegria. Ou seja, o direito à felicidade. Lá na frente nós vamos ver se a gente tem direito à felicidade, se isso está na lei brasileira e na lei internacional. A gente vai analisar lá na frente, mas volta para cá. 140 anos depois que Paul, no século XIX, defendeu o direito à preguiça, à felicidade e a trabalhar 3 horas, 140 anos depois, o que fez o Brasil em 2017? Houve uma reforma trabalhista. Mas para melhorar a vida do trabalhador? Não, para piorar a vida do trabalhador. E nessa reforma trabalhista em 1917, ampliação para 12 horas de trabalho. Então, de 8 para 12 horas para algumas categorias. Trabalhar mais e receber menos, de acordo com a reforma trabalhista no Brasil em 2017. Uberização. Vou explicar para vocês uberização. Precarização das relações e condições de trabalho. Uberização vem por causa de Uber, né, que surgiu na Europa e depois se espalhou para os Estados Unidos e para o mundo. Que é o aplicativo Uber, ou seja, por meio do aplicativo, o sujeito pega o carro lá, trabalha de táxi, leva o produto ou a pessoa e cobra um valor. Só que a uberização virou sinônimo de precarização, porque a pessoa faz esse trabalho e não é amparado pelo direito trabalhista, não tem direito a registro em carteira, final de semana remunerado, férias remuneradas, FGTS, previdência, não tem direito a nada disso. Então, uberização, por causa da Uber, virou sinônimo de precarização das relações de trabalho e condições de trabalho, certo? Trabalhadores de aplicativo. E aí está tendo um movimento no Brasil com os trabalhadores de aplicativo por uma valorização do seu trabalho, porque os trabalhadores de aplicativo, seja eles de moto, carro, caminhão, bicicleta, falta segurança, não tem segurança, sem direitos trabalhistas e previdenciários, não tem direito à previdência, se for acidentado fica em casa sem receber,
não tem direito à aposentadoria, não tem direito ao FGTS, não tem direito a final de semana remunerado, não tem direito a férias remuneradas, FGTS, não tem direito a nada. Então é uma espécie de uberização, de precarização. Por isso que eles estão parando, é um movimento que está ocorrendo no ano de 2020, eles estão parando em prol de proteção, direitos trabalhistas e proteção na relação de trabalho, ou seja, comer no lugar decente, né? Uma hora de descanso para poder almoçar, para descansar, eles não têm direito a nada. E aí, voltando à teoria do Paul, direito à preguiça, será que a legislação brasileira nos dá esse direito ao ócio, à felicidade? Então vamos ler o artigo 5º da Constituição Federal de 88, no seu parágrafo 2º, ele fala o seguinte, que os direitos na Constituição Federal, Constituição Federal, ela é maior que nós temos. Não exclui outros decorrentes dos regimes e dos princípios por ela adotados pela Constituição e tratados internacionais em que o Brasil faça parte. Então, o que ela está falando? A Constituição brasileira está falando o seguinte, que tudo que não tem na Constituição brasileira, mas se tiver em outra lei internacional, em outro tratado, que o Brasil faça parte, então esse direito desse tratado passa o brasileiro a ter esse direito também. E aí, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a Corte o Brasil faz parte da Corte, ela é membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o direito primordial do Estado democrático é a proteção dos direitos essenciais ao homem e a criação das circunstâncias que lhe permitem evoluir espiritualmente e atingir a felicidade. Então, de acordo com a lei brasileira, o brasileiro tem sim direito à felicidade, porque o Brasil faz parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a Constituição, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, diz que se o Brasil fazer parte do tratado, aquele direito do tratado também vale para nós aqui, certo? Então, temos direito sim à felicidade e ao ócio. Até a próxima.